voltamos do nosso intervalo, estamos aqui no bloco 3 e agora eu estou com uma entrevistada super especial, Flávia Sandriani, artista, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite! Boa noite, Gabi. Boa noite, telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Você, o Consumidor. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser bem legal. Muito obrigada, Gabi. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, interessante, instigante e tantos outros adjetivos. Vamos falar sobre arte. A Flávia, ela é artista, pinta quadros maravilhosos, enfim, ela mesma vai falar do que ela faz. E eu gostaria de começar pedindo para você conte um pouquinho da sua história. Gabi, antes de contar sobre a minha história, eu gostaria de esclarecer que a arte, ela engloba muitas coisas, como cinema, teatro, literatura, para não confundir nem gerar polêmica, porque o ramo da arte que a gente vai tratar aqui se refere a desenho, pintura, escultura, esse tipo de arte, né? Para não confundir, porque a gente fala a palavra arte, mas a arte engloba toda essa gama. Exatamente. Literatura, inclusive, também. Eu me formei em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília, mas durante o curso eu percebi que eu gostava mais da parte teórica do que da parte prática em si. Então, antes de terminar a minha graduação, eu comecei a trabalhar com confeitaria artística. Por um acaso, me encontrei no meio do curso fazendo esse trabalho para ganhar um dinheiro extra. Mas durante esse período que eu trabalhei com isso, eu fui me encontrando, porque eu sempre gostei de desenvolver esse meu lado criativo. Inclusive, antes de terminar o curso, o meu TCC eu fiz sobre a influência da gastronomia na história das relações internacionais. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. E eu me adaptei muito a essa área de confeitaria artística, porque desde criança eu me inspirava na minha tia Marina, que infelizmente faleceu, mas ela era quadrinista. Então ela deixava, minha mãe guardava os trabalhos dela, então desde criança eu via aqueles desenhos e achava o máximo e queria copiar. Era um desastre, um horror, porque a minha tia, ela era meio superdotada, ela tinha o dom de criar da cabeça delas. São pessoas que nascem realmente com um diferencial. Isso não exclui que outras pessoas possam fazer isso também. Eu já tive muita dificuldade para aprender, mas eu me inspirava nela. Então, eu passei 5 anos trabalhando com confeitaria artística, e só que eu percebi que eu me enxuguei mais ainda, porque na confeitaria eu trabalhava com bolos de pasta americana, bolos esculpidos, e eu percebi que eu queria ser ainda mais, eu não queria, apesar de gostar de cozinhar, eu queria mesmo era da parte artística mesmo, essa coisa de modelar, de trabalhar com desenho mesmo. E aí eu decidi de uma vez encarar esse ramo que é pintar quadros, desenhar, que é um desafio, né? É um mercado um pouco saturado, é um desafio você ir crescendo aos poucos. Mas foi por meio da confeitaria artística que eu me encontrei na pintura de quadros. Que interessante! A pintura artística, se eu não estiver enganada, ela está ali muito próxima da escultura, que você trabalha com as mãos mesmo, fazendo os bonequinhos. Essa questão na confeitaria eu ganhei muita habilidade, porque eu mexia muito com modelagem, né, de bonecos e tudo. Isso é uma coisa interessante, porque as relações internacionais me trouxeram uma carga da história, que eu tenho muito, sempre gostei de ler muito, estudar muito a respeito de história, e a confeitaria me trouxe ainda mais prática nessa habilidade com as mãos. Que bacana! E atualmente, com que você trabalha? Você leva a arte nesse sentido, né? Sim, de pintura. Sim. Como um hobby? Não. Ou é algo profissional? Profissional. Explica pra gente sobre isso. Como eu te disse, eu resolvi realmente abraçar essa questão da pintura de tela, que é um desafio, porque é um mercado um pouco
saturado. As pessoas são, no geral, são muito criativas, então tem muito trabalho bom. Então, até você fazer essa caminhada profissional e chegar num ápice assim de vender telas por valores muito altos, você possa, né, se sustentar, é uma caminhada, é uma jornada, mas estamos aí na jornada. Graças a Deus, tenho trabalhado bem, tido reconhecimento, então decidi que era realmente isso que eu nasci para fazer mesmo. Que legal, admirável. E outra coisa, as pessoas têm, não sei você que está em casa, qual a visão que você tem, mas eu acredito, a impressão que a gente tem, que no geral as pessoas encaram a arte como algo muito elitizado, para poucas pessoas. O que você pensa sobre isso? Tem duas respostas, sim e parcialmente. Por quê? Existe um grupo que tem interesse em manter a arte nesse conceito de elitizado. Por quê? Ao longo dos anos, a arte ela foi se transformando em um meio de se investir financeiramente. Patrimônio. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje a arte ela conseguiu alcançar um patamar mais estável do que o ouro no mercado financeiro. Inclusive porque algumas telas elas são patrimônio histórico. Então, existem famílias muito ricas, pessoas que têm realmente condições de fazer a curadoria dessas telas. Então, essas telas elas são passadas de geração em geração por meio de herança. Isso é uma coisa muito interessante porque na época da Segunda Guerra Mundial, os judeus, como a gente bem sabe, eles guardavam ouro, diamante e telas, obras de arte, e foi por causa desse patrimônio material que muitos deles conseguiram salvar as suas próprias vidas, né? Então, esse tipo de patrimônio, ele está inerente. Por exemplo, um Van Gogh, ele não vai deixar de ser Van Gogh porque a Bolsa de Nova York caiu. Então, assim, ele é inerente a crises que tenha no mundo, a guerras e tudo mais. Então, eu vou desenvolver esse pensamento até o fim da nossa conversa, para que as pessoas possam compreender. Mas uma parte, sim, ela é elitizada e ela quer manter porque tem toda essa sistemática. Mas assim, a arte sempre foi vista dessa maneira? Não. A arte ela foi a primeira ferramenta usada pelo ser humano para registrar coisas do dia a dia, para se comunicar com as pessoas ao redor. Então a arte era uma ferramenta de registro. Inclusive aqui no Goiás a gente tem muitas cavernas, né? Em algumas delas você pode encontrar artes rupestres que eram feitas há milhares de anos por pessoas nativas daqui. Hoje arqueólogos continuam encontrando ao redor do mundo essas peças, né, que retratavam desde registros contábeis até hábitos de beleza e, por exemplo, uma receita, como era feita uma receita, como era o dia a dia, como eram os casamentos, tudo isso era registrado por meio da arte. No Egito Antigo, inclusive, eles usavam, por exemplo, sangue de animais com minerais triturados para fazer as tintas e pintar as paredes dos templos. Então, e esse material ele era de tão boa qualidade que até hoje, 5.000 anos depois, a gente consegue ver, contemplar a beleza daquelas obras, né? Mas quando foi que tudo isso mudou? Né, esse conceito de arte como registro, de expressão humana. Ela mudou, a gente tem um registro histórico. O primeiro registro histórico vem de um político chamado Caio Mecenas. Ele era um político romano e o governo deu a ordem a ele para... Ele era muito rico, então o governo romano ele deu a ordem para que ele financiasse os artistas. Então, do Império Romano até o período renascentista, começou a haver uma mudança na visão de como a arte funcionava. Durante a Idade Média, a gente teve a Idade das Trevas,
que foi quando houve um retrocesso nisso tudo, mas na Idade Média em si como todo, a gente teve o avanço da arte sacra, que a gente vê muito. Nesse período também tinham a retratação dos reis, né? Os reis eram vistos muito como pessoas divinas, então eles pintavam os quadros enaltecendo a figura do rei. Mas o auge desse financiamento da arte veio no Renascimento, que foi quando o capitalismo ele ganhou força por meio dos comerciantes. Então eles tinham realmente essa questão, eles criaram essa cultura de passar arte, curadoria de família para família, e você ter esse financiamento. E nessa época você teve uma europeização da arte. Teve um pouco de uma exclusão da arte das outras culturas, para ter essa europeização, sabe? Essa coisa meio centralizada. Perfeito. E interessante a gente entender o contexto, até mesmo porque, né? Isso faz a gente entender por que um quadro do Van Gogh ou outros artistas aí, né, que nós poderíamos citar, vale milhões, enquanto outros não. E às vezes, né, eu lembro muito nas aulas de arte, teve uma vez que um aluno falou assim, nossa, mas esse rabisco aí eu faço um rabisco melhor. E o professor fala assim, mas você não é um Van Gogh. Então é bem interessante pra gente entender toda a estrutura, a parte histórica, quem realmente fez aquele quadro, tudo isso está envolvido, tudo isso agrega valor, né, na arte, sim, naquele quadro, e nos ajuda a entender porque que a arte é vista em muitos casos como um patrimônio. Ao longo da história, isso mudou alguma coisa? Sim. Por volta de 1800, a fotografia começou a tomar esse papel de registro que a arte tem, de forma muito mais prática e escalável, né? Então, nessa época, passou-se até a se questionar se esses registros feitos com pintura, desenho, não ficariam ultrapassados, que não seriam coisas assim que a humanidade deixaria de fazer. Então, os artistas eles começaram a fazer um movimento mesmo de questionamento do que é arte, né? Porque uma coisa existe muita arte realista, onde você tem técnicas e você passa, né, o realismo ali para a tela. Mas e a questão da expressão humana em si, né? Daquilo que você Sim. sente, que está dentro de você, porque muitas vezes existe um certo preconceito com a arte que não é só realista, e não existe isso. A arte ela é muito mais que isso. E nessa época eles fizeram justamente esse questionamento. Quem é que dita o que é arte ou não? Porque um cozinheiro dita o que é culinário ou não, um médico dita o que é medicina ou não. Então quem dita o que é arte? É o artista. Não é não? Exatamente. Né? Então nessa época houve essa transformação de mentalidade, onde a gente teve vários movimentos, a gente pode estudar ao longo da história, ela é 1900, e começou a haver uma inclusão, né? Houve trazer de volta, né, as outras culturas, não ficar só nessa centralização europeia, né? Porque a arte está no mundo inteiro, todas as culturas, qualquer lugar que você for, você vai ver a arte na cultura, né? Na forma que as pessoas se expressam. Então houve de fato esse questionamento e realmente começou a transformação do que é arte e como fazer arte e quem deve ou não fazer arte, se todos podem fazer arte ou não. Exatamente. Mas assim, como tudo isso se encaixa nos dias de hoje? Então, essa parte elitizada da arte, ela sempre vai existir, a não ser que o capitalismo ele mude de estrutura daqui a uns anos, e eu acredito que isso nunca vai acontecer. Mas essa fatia da arte, ela tem sido muito pequena hoje. Por quê? A previsão é de que conforme a tecnologia ela vá avançando e haja uma maior automatização nos processos industriais,
a tendência é que as pessoas precisem lidar mais com seus processos criativos para poder agregar valor no seu trabalho. Ou seja, tem se começado um movimento conceitual, né, de que a arte é para todo mundo. A arte, ela se encaixa em qualquer profissão, porque ela agrega na sua criatividade. Existem ramos da arte que são específicos. Eu posso citar, assim, são vários, eu vou até me perderia. Você tem arquitetura, design de moda ou design industrial, automobilístico. Você tem grafite, tatuagem. Você tem a arte digital. Se eu for entrar na arte digital, eu me perco aqui. Principalmente depois da criação do metaverso, dos NFTs, né, que são a bola da vez agora. Mas fora dessa questão da profissão artista em si, as pessoas, elas têm o direito de se expressar por meio da arte. A arte, ela não é só uma arte realista. As pessoas passaram a divinizar. Tem alguns movimentos que divinizam o artista. E não é assim, por exemplo, essa questão da arte sacra mesmo, sabe? Essa questão da arte como uma adoração ao belo. Não, às vezes você só quer expressar aquilo que está dentro de você. Às vezes você acordou com medo, ou você brigou com seu vizinho, em vez de matar o seu vizinho, vai lá e pinta. É melhor. Não é? A arte é uma forma de você colocar aquilo no papel que você está sentindo. Você ama alguém e não pode estar com aquela pessoa. Expressa ali na arte. Isso é para todo mundo. E a arte, ela é uma forma também, igual eu falei anteriormente, de agregar valor ao seu trabalho. Ela vai abrir a sua mente para o seu lado criativo. Tem 2 livros, inclusive, que eu sempre indico para o artista. Ele é obrigatório, né? Todo artista tem que ler. Mas para quem quer começar do zero, né? Ou nem que você queira ser um artista, né, informal, desenhar bonequinho de palito. Você acha esses livros em PDF no Google, de graça, se eu não me engano. Um é Como o Cérebro Cria, e o outro se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. São livros, assim, fenomenais. Se você quer, às vezes, desenvolver como hobby, né, para te ajudar em outras coisas. Igual, assim, eu trabalhava com confeitaria artística, né? E para qualquer área, você pode usar a arte para ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza disso. Eu acho que são inúmeros pontos, inúmeros assuntos que a gente podia tocar aqui, abordar, mas em função do tempo, a gente sabe que o tempo é curto, infelizmente. Por isso eu gostaria que você olhasse ali naquela câmera e deixasse um recado final para quem está em casa. Telespectador, se você tem vontade de começar a desenhar, pintar, comece, não pense, vão rir de mim ou vão achar estranho. Geralmente quando a gente é adulto e parou de pintar na infância, a desenhar na infância, a gente vai voltar a desenhar como a gente desenhava na infância mesmo, e isso é natural, porque a gente parou ali. E o desenho, ele nada mais é uma forma de expressar como você vê o mundo, né? O desenho, ele nada mais é do que você aprender a enxergar e passar isso para o papel. E não só isso, a partir do momento que você começa a treinar a sua visão para ver melhor o mundo, você também pode expressar aquilo que está dentro de você. Então, se você tem vontade de fazer isso como hobby, tanto desenho como pintura também, pintura ainda é mais prático. Não tenha vergonha, não se intimide, faça isso, vai te fazer bem nos momentos que você estiver triste, solitário, ou precisando até mesmo desestressar do trabalho, do chefe que é chato, ou às vezes te faz chorar, isso ajuda. Então, eu super apoio, indico, façam isso, vai ser super legal e vocês vão sentir a diferença na vida prática de vocês. É verdade. Eu comecei a desenhar nesse intuito, então posso falar com propriedade, para se expressar, não profissionalmente, né? Porque uns
vai ser como você, de forma profissional, trabalha com isso, com todo o critério técnico, e às vezes alguns só para se expressar mesmo, independente do profissionalismo de forma informal. Sim, a arte, ela era muito vista assim, endeusada, assim, os artistas. E isso era um problema, porque são apenas técnicas, como você faz qualquer outra coisa, um cálculo matemático. Porque há um perigo nisso. Não quer dizer que uma pessoa faça uma coisa bela que ela esteja necessariamente ligada ao divino. O que eu quero dizer com isso? Hitler, ele pintava quadros maravilhosos, com técnicas lindas de realismo. E um dos pintores que eu mais gosto, que é Caravaggio, era uma pessoa extremamente louca, acabou assassinando um cara. Então não eram pessoas totalmente ligadas com o divino, mas eles estudavam, tinham uma técnica e passavam beleza por meio desse esforço, dessa técnica. Que bacana. Esse é meu recado para os artistas profissionais também. Olha só. Muito obrigada por sua presença aqui. Volte mais vezes à TV Gabi. União. Obrigada mesmo. Eu que agradeço prazer. demais. E agora nós chegamos ao fim deste programa, mas na próxima segunda-feira, às 22h30, eu retorno. Um grande abraço.